Olá, o Jogo Aberto prossegue com a sabatina aos pré-candidatos das eleições 2022. Nesse espaço, a população pode acompanhar um pouco da história daqueles que querem nos representar nos próximos 4 anos e o que pensam a respeito de temas importantes para o Estado e para o país, como saúde, economia, educação, segurança pública. E lembrando que esse espaço é aberto a todos os pré-candidatos que entrarem em contato conosco e todos terão o mesmo tempo e falarão sobre os mesmos assuntos. O nosso convidado de hoje é Vanderlei Moraes, do União Brasil. Ele é pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal. Vanderlei é vereador de Guaçuí pelo 2º mandato e, quando disputou as eleições para deputado estadual, foi o 2º mais votado do Caparaó. Vanderlei, bem-vindo ao Jogo Aberto. Que bom poder recebê-lo aqui para ouvir suas propostas, ouvir o que você tem a dizer aí a toda a população. Querida, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. É muito difícil para nós, políticos do interior, avançar dentro de uma proposta tão audaciosa que é uma pré-candidatura a deputado federal. Eu foco bastante nisso, dentro do Caparaó. Eu tenho uma vivência muito grande na saúde. Eu sou filho de produtor rural, meu pai era retireiro. Nós somos plantadores de café também, nós éramos, depois meu pai veio para a rua. É aquela saga antigamente, tinha que morar, tinha que largar a roça e ir para a rua. Graças a Deus está invertendo. Então nós temos aí um nicho bem grande, desde a área rural até a área urbana, e o que nós podemos oferecer da realidade, não só do produtor rural, da área rural, mas sim também da área urbana. Para começar, eu queria que você se apresentasse, falasse da sua carreira pública, falasse um pouquinho aí do seu histórico. Então, eu saí da área rural muito jovem, aos 14 anos, eu sou oriundo de Dores do Rio Preto, mudei para Guaçuí. Lá em Guaçuí eu fui lavar banheiro do Hotel Minas Gerais, Grande Hotel Minas Gerais, E depois virei garçom, e nesse período eu fiquei 4 anos ali. Depois disso eu ingressei nas Forças Armadas. Eu servi por 10 anos na tropa de elite paraquedista do Exército Brasileiro no Rio de Janeiro. E lá eu me especializei e me formei, Eu me formei especialista em radioterapia, com ênfase em paciente com câncer, e de lá vim para o Espírito Santo. Após meu tempo de serviço, eu voltei para o Espírito Santo, fui trabalhar em Vargem Alta, no Hospital Padre Olívio, um hospital que eu amo demais, e de lá vim para o Hospital Evangélico Cachoeira Pemirim, a qual eu estou há quase 20 anos, dentro de uma estrutura oncológica de tratamento aos pacientes, que nós recebemos toda a macro-região sul, em tratamento de quimioterapia, radioterapia e cirurgia. E lá eu estou até hoje, há 20 anos. Fatalmente, aí eu também fui acometido por um câncer. Graças a Deus, está tudo bem, nós estamos recuperando, estamos em tratamento. Mas é importante as pessoas saberem disso, porque eu sempre disse e sempre tentei desmistificar essa palavra câncer. As pessoas têm medo disso. Não se deve ter medo. A atenção primária, ela tem que falar sobre isso para as pessoas. Tá? O câncer, ele tem que ser tratado como uma gripe. Quando eu falo tratado, não é no diagnóstico, é ser debatido, ser conversado, ser dialogado. E isso vai fazer com que as pessoas façam a detecção precoce, façam o seu diagnóstico e seja encaminhado ao médico especialista para começar o tratamento. Haja vista que a maioria dos tumores ele tem 97% de chance de cura, desde que o diagnóstico seja feito precocemente. E isso está na responsabilidade dos municípios. Não é da atenção primária, não é da alta complexidade. As pessoas invertem, Pensa que é no hospital evangélico, mais ou menos, que tem que fazer tudo. Não, é atenção primária. O diagnóstico tem que ser fechado na atenção primária e depois ser encaminhado para a alta complexidade. Então, nós temos essa vivência de trabalho há muitos anos, graças a Deus. E para a gente começar, então, a gente tem vários temas, O pessoal que acompanha a gente sabe que a gente fala dos vários temas aí que permeiam o dia a dia de todos nós, de toda a nossa comunidade. Vamos começar com saúde. Qual é seu olhar, quais são suas propostas para a saúde? Então, eu penso que nós temos que ter uma saúde descentralizada. Nós somos um estado que, teoricamente, é muito pequeno. Nós somos 78 municípios, Não é um estado grande, tipo Minas Gerais, que tem mais de 800. Nós somos um estado pequeno. Não adianta nós termos vários hospitais filantrópicos subutilizados. Nós temos que investir na filantropia. E a filantropia demonstrou o seu papel na pandemia. Foi a filantropia que salvou esse país.
A filantropia faz mais rápido, mais barato e com mais eficiência. Mas contrapartida é sempre mal vista pelos gestores. É sempre a última a ser assistida, a ser atendida, principalmente com recurso, entendeu? Então, o que eu penso? Eu que sou do interior, eu que sou do Caparó, apesar de trabalhar num grande centro, que é Cachoeira de Itapemirim, num grande hospital, mas eu tenho o sentimento do interior, porque minha família está lá, eu volto para lá todo final de semana. E eu vejo muito que se pratica ambulância terapia. Eu falo isso há anos e anos e anos, e outros políticos agora estão replicando isso. Que bom que repliquem, porque quando você fica colocando ambulância na estrada, você coloca o paciente em risco, o paciente perde tempo, você onera demais a máquina pública municipal, porque isso tem um custo e tem um desconforto e o cuidado do paciente. Cadê a humanização nisso? Claro que eu não quero que tenha um serviço de alta complexidade em cada município do Espírito Santo. Claro que não. Mas, por exemplo, nós podemos ter serviços de cuidados paliativos. Eu falei aqui do Padre Olivo, é um hospital maravilhoso, muito humanizado, que está aqui pertinho. Por que ele não pode fazer serviço de média complexidade lá? Por que o Estado não pode investir nele lá? Por que ele não pode fazer uma cirurgia de hérnia? Faz uma cirurgia de hérnia lá. Por que tem que vir para Cachoeiro? Por que ele não pode ser feito lá? Por que ele não pode ter um leito de longa permanência lá? Por quê? Os maiores gargalos não é a alta complexidade, é a média, é a baixa, que atende aquele senhorzinho, aquele produtor rural, que está ali perto de casa. Então, eu pratico uma política de saúde descentralizada. Que o Estado, que o governo federal, que os políticos, os deputados estaduais, os prefeitos, os vereadores, o deputado federal, pratique esse olhar. Não adianta mandar só uma emenda que vai resolver o problema. Não. Tem que chegar no prefeito e falar: prefeito, por que o seu paciente está indo fazer hérnia em Vitória? Uma cirurgia de hérnia. Um apendicite. Pode fazer aqui na Santa Casa de Iguaçuí. Pode fazer no Hospital Padre Olívio, pode fazer no Hospital Padre Máximo em Venda Nova do Imigrante, pode fazer em Gerão Monteiro, pode fazer em Calçado, pode fazer em Apiacá, pode fazer em Alegre. Alegre tem um hospital que é subutilizado. O que me pode ser colocado dentro desses hospitais? Tem sobrando leitos lá. Então, a pandemia ensinou como fazer. Só que está acabando a pandemia, as pessoas estão esquecendo também. Eu vou citar aqui para você um problema que nós tínhamos muito, mas muito, eu vivia com isso. Aquela penúria do paciente quando sofreu um trauma, ou um AVC, ou um problema cardíaco, ele ficar na central de vaga. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias. Eu vivi isso com a minha tia. Com AVC, num Glasson 6. A cada 1 em 100 mil sobrevive. Ficou 15 dias esperando a vaga. Olha só, isso não tem cabimento. Não pode acontecer isso. Então, o que acontece? Enquanto nós praticarmos essa política, simplesmente os pacientes serão penalizados ou serão sequelados. Nós precisamos investir na filantropia. A pandemia mostrou. Se construiu leito de UTI em 5 dias. Se equipou leito de UTI em 5 dias. Se operacionalizou com médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem, com fisioterapia respiratória, com ventilação mecânica, em 5 dias. Então, demonstra que esse país tem dinheiro, que o governo federal tem dinheiro, que o Estado tem dinheiro. Porque montou em 5 dias, 10 dias no máximo. Por que não monta agora para AVC? Por que não monta para cardíaco? Por que não monta para politraumatizado? Nós temos uma realidade muito grande sendo vivida hoje em Cachoeira de Itapemirim, na nossa Santa Casa aqui, para paciente politraumatizado. Por que a Santa Casa está endividada? Existe uma série de problemas, uma tabela que há 20 anos não tem um reajuste. Cadê os parlamentares lá em Brasília para olhar a tabela SUS? Estão colocando uma faca no pescoço da filantropia, cobrando da filantropia. A filantropia está resolvendo, mas ele dá só uma gotinha de água. Principalmente aqui no sul do estado. Principalmente na nossa região, que está distante do Palácio do Governo do Estado. O recurso está mais focado no norte, na região metropolitana. Pega o IDH dessas regiões e depois você compara com o IDH nosso. Então, eu pratico uma política que a saúde tem que ser descentralizada. Os municípios têm que receber investimento e, nesses municípios, eles fazer atenção primária, secundária e terciária.
A região do Caparó são 13 municípios, né, pegando lá em cima. Por que tudo tem que vir para Cachoeiro? Não. Temos uma excelente Santa Casa em Guaçuí, temos uma Santa Casa em Iuna. Por que não vamos investir nessa Santa Casa? Vamos investir, vamos estruturar, também vamos cobrar e vamos fiscalizar, para que o dinheiro e o recurso não desapareça, para que o dinheiro chegue de fato ao cidadão. E aí o cidadão de Iuna faz uma cirurgia em Iuna, de Guaçuí faz uma cirurgia em Guaçuí. 2 polos grandes que podem atender a nossa região. Por que tem que vir para Cachoeiro? Por que tem que ir para Vitória? Isso não cabe mais. Tem que descentralizar esse serviço verticalmente. E o Covid mostrou isso. O Covid mostrou isso em 5 e 10 dias. Agora estão desmobilizando todos os leitos de UTI e estamos voltando à fila de espera em transferência. A roda foi inventada. O Covid mostrou como fazer. Mostrou que tem dinheiro. Mostrou a operacionalidade. Nós temos que aprender com isso. Então, vamos fazer por região alta complexidade. Não dá para montar um acelerador linear para tratar paciente com câncer em Guaçuí ou Iuna. Não tem condições. Até porque tem uma normativa para isso. Mas dá para fazer cirurgia de hérnia, dá para fazer parto, dá para fazer cirurgia de apêndice. Guaçuí agora é referência para trauma. Está fazendo cirurgia de trauma. Olha que coisa maravilhosa. A maioria dos pacientes do Caparó não vai vir para Cachoeiro, vai para lá. Teve uma época que eu fiz um apanhado sobre os valores de um tratamento oncológico de próstata para mostrar para um determinado prefeito que ele colocando o carro na estrada todos os dias para trazer esse paciente para eu cuidar dele, sairia mais em conta ele pagar o tratamento particular e pagar uma casa aqui para ele, em Cachoeiro de Itapemirim, do que ele botar o carro na estrada todos os dias. Porque ninguém computa o tempo, mas o tempo é um valor precioso. É o tempo dos profissionais que estão ali na estrada também, né? Que isso é um tempo caro mesmo. Muito caro. E, Vanderlei, você falou sobre saúde e a gente tem um outro foco também, né? Que você fala muito da região sul, você fala muito do Caparaó, que meio que andam de mãos dadas. Eu gostaria que você explanasse sobre isso. Economia e agricultura. Como que você vai olhar? Qual é o seu olhar a respeito desses temas? Primeira coisa, nós não praticamos agricultura sem a gente conversar com os produtores rurais. Não adianta eu achar que você é uma produtora de café, que você precisa de um trator que transporta não sei quantas toneladas, se você precisa de um microtrator, que vai atender a sua região, que vai atender a sua necessidade. Eu tive essa vivência uma semana atrás, lá em Irupi, com um produtor, verídico isso, ele falando isso para mim. Eu falei, mas, Sr. João, o senhor tem que ter um trator compatível com a sua propriedade. O senhor não precisa gastar 300 mil, 200 mil num super trator que vai ficar subutilizado. Procure uma orientação técnica para que te dê um trator que atenda a sua comunidade. Então, primeira coisa, você tem que conversar com o produtor. Parar com essa política de que secador é o mais importante. Secador, gente, não é o mais importante. Ele é importante dentro de várias situações. Você quer saber o que é mais importante hoje para a região do Caparaó, que está fomentando o turismo? Estrada. Estrada. Se você chegar perto de um produtor, qualquer produtor rural, ele vai te pedir estrada. É o ser humano que mais produz para você, que coloca alimento na sua mesa todos os dias, todas as horas, e ele só te pede estrada. Ele não te pede saúde. Interessante. Ele não briga nem por segurança pública. O questionamento dele é muito pequeno sobre segurança pública. Ele não reclama que não tem internet no celular, ele não reclama que não tem um celular super de última geração, ele não reclama. Ele não reclama que o carro dele, às vezes, é um carro mais inferior. Ele reclama porque não tem estrada. Então, o que nós temos que fazer? Camata dizia muito isso. O Camata é muito próximo do meu saudoso pai. E eu, muito menino, no fogão de lenha lá da casa, lá em Dor do Rio Preto, e ele tinha uma voz muito grossona, né? Ele grandão. Ele falava assim, querem ganhar a política e nunca mais sair dela? Construam estrada. Então, nós, políticos, precisamos primeiro conversar com o produtor rural. O que você precisa? Qual é a sua necessidade? Qual é a sua realidade? Às vezes eu chego na área rural, não tem estrada para chegar na casa do produtor. Aí ele produz 800 sacas de café. Como é que ele vai escoar a produção? Nós vamos voltar ao tempo dos tropeiros lá de Ibatiba, no lombo dos Moares? Então, nós temos que construir estrada. Operacionalizar a estrada. Fazer com que a estrada ligue, que tenha ponte. E aí o produtor rural começa a desenvolver. Segundo,
Você tem que dar formação técnica para o produtor rural. Qualificar o produtor rural. O solo precisa de leitura. Você faz um exame de hemograma, você vai ter toda a tipagem ali. O solo é a mesma coisa. O produtor rural desperdiça adubo, que é muito caro. Às vezes o solo está muito ácido, está muito arenoso. Precisa fazer uma equiparação do solo. Então, ele precisa ter mais orientações. Aqui da banana, eu vou plantar café? Você está entendendo? O Caparó, por exemplo, nós temos os melhores cafés do Brasil. A Forquilha do Rio, toda a produção lá, da família Afonso Onofre, está exportando para o Japão. O meu olhar para a região sul do estado e o Caparaó é que nós possamos nos reunirmos com os produtores rurais e saber a necessidade dele. Primeiro, eu já sei que é a estrada, porque eu estou rodando no Caparaó, eu já sei que todo mundo está reclamando da estrada e, de fato, precisa de uma atenção. Não só para o produtor rural, mas o Caparaó é um polo turístico. Como que você pega o seu carro e coloca no lugar que você não consegue chegar? Outro ponto é a acessibilidade. Nós temos que ter vários padrões, entendeu? Precisamos ter no Caparaó também grandes pousadas, grandes hotéis, resort, culinária, gastronomia, para que você possa fomentar a economia, qualificar as pessoas, vender o produto, apresentar o produto. Então, assim, dentro da agricultura, eu vejo que precisa andar muito, mas passo inicial é conversar com os produtores rurais. Se você conversar com um produtor rural, ele vai dizer para você tudo que ele precisa. E vou te garantir, não é muita coisa que o produtor rural precisa. E eu gostaria que você falasse um pouco para a gente também, né, na sua vivência, que eu sei que você está percorrendo várias cidades aqui do sul do Espírito Santo, do Caparaó também, está conversando com as pessoas, e o que elas te remetem e o que você quer olhar na educação? Olha só, eu sou a vivência de uma educação fragmentada. Vamos lá. Eu fiz supletivo. Não, vamos começar. Eu fiz escola rural. Eu sou aluno de área rural. E todo mundo gosta de rotular que o aluno de área rural tem um ensinamento muito ruim. Eu tinha uma professora chamada Luzia, e ela tinha um esposo chamado Oscar. Ele tinha uma caminhonete Williams 75, amarelinha, gema de uva, que chamava na época, tinha uma capotinha pretinha. Não carregava a gente, porque nós éramos meninos de pé sujo, pé descalço, porque nós andávamos descalço. Depois eu fiz Mobral. Todo mundo mais antigo aí, né, que na nossa idade, vai saber o que eu estou falando. Fiz Mobral. Depois eu fiz supletivo para acelerar meu ensino quando eu mudei da roça para Dores, de Dores para Guaçuí. Depois eu fiz supletivo. E depois eu fui para o Rio. No Rio, quando eu me alistei, quando eu fui fazer carreira militar, graças a Deus eu consegui ganhar um salário melhor, eu consegui pagar os meus estudos. Quando eu entrei na faculdade, eu senti a dificuldade de como era tocar uma faculdade com um estudo fragmentado, um estudo deficiente, porque você não tem base. O que acontece? Precisamos aplicar políticas mais firmes na educação. E quando eu falo isso, está dentro do público municipal. Municipal. Precisamos melhorar a qualificação do professor, investir no professor, dar oportunidade do professor estar dentro da sala de aula de fato, colocar para esses alunos que eles têm direitos e têm deveres. E às vezes o problema da educação, ele não está atrelado só na educação, ele está atrelado à assistência social, ao social e à saúde. O Ministério da Saúde já randomizou isso. Tanto que hoje tem na escola serviço social, tem psicólogo dentro da escola. E agora, recentemente, nós podemos observar, e eu já estou falando isso desde 2018, sobre a Lei Lucas, aquela criança veio a óbito de uma manobra tão simples, gente. Mas eu não posso culpar o professor, ele não teve qualificação para aquilo. Precisamos ter um olhar cirúrgico para isso. E eu defendo, tá? Eu tenho uma vivência minha, que a carreira militar, para eu, que saí da roça, lavrador, pé rachado, como assim diz lá, a carreira militar foi que me deu oportunidade nessa minha vida. Se eu tenho alguma coisa, foi porque eu passei pela carreira militar. Não estou dizendo que isso é a única opção, mas é uma opção, para que nós tenhamos comparativos, para que nós tenhamos índices. Então eu penso que a educação, ela precisa primeiro olhar para dentro.
Tá? Parar de ficar passando aluno. Sabemos que passam os alunos. Colocar os professores para dentro. E aí precisa praticar um salário justo também. Está aí o piso nacional 33,24%, que muitos prefeitos não querem praticar. Não estou dizendo aqui que tem que pagar sem cobrar. O professor também tem que apresentar e entregar um serviço de qualidade. Porque se ele dá uma aula particular de um jeito e na escola pública ele dá de outro, isso precisa ser revisto. E precisa investir nesses alunos. Mas não só ele vai aprender as matérias curriculares. Não, temos que colocar dentro das escolas projetos. Por que não podemos fazer um projeto? Antigamente tinha isso na faculdade, projeto de jornalismo, nós fazíamos jornal da faculdade. Se criou muito senso crítico e muitos políticos aí da vida saiu do conjunto estudantil. Hoje não tem mais nas escolas. Qual é o estímulo que esse aluno tem? Não tem nenhum. Então nós precisamos buscar o que já deu certo em outros lugares. Você vai em Santa Catarina olhar os alunos de Santa Catarina. Você vai em Curitiba, você vai em Porto Alegre. Busque o perfil. É a mesma coisa. E, gente, o Fundeb manda uma fortuna de dinheiro para as escolas. Porque eu estou acompanhando isso no meu município. Não houve queda do Fundeb nem na pandemia. O que precisa é ter uma cobrança. O gestor municipal precisa ter um olhar cirúrgico para isso. A secretária de Educação também. O prefeito e os vereadores. Eu acredito que a educação muda esse país. Muda o mundo, se quiser. Eu acredito nisso. Mas precisa de olhar criterioso. Perfeito. A gente está conversando com o Vanderlei Moraes, ele que é do União Brasil e vai disputar uma vaga para deputado federal, é pré-candidato, né, pelo partido. Vanderlei, eu gostaria agora que você falasse um pouco sobre segurança pública. Qual é seu olhar, quais são suas propostas? Então, eu que fui militar há 10 anos, eu vivi uma segurança pública no Rio de Janeiro. Eu vejo os colegas aqui, os policiais andando fardado na rua, de moto. Passei agora, vindo para cá, um colega passou fardado de moto. Você não vai ver nunca isso no Rio de Janeiro. Na minha época, se você colocasse fardo dentro do ônibus, você estava morto. Não existe no Rio de Janeiro você usar. O Estado do Espírito Santo, ele precisa investir em segurança pública, em policiamento, aumentar o contingente de policiais, trabalhar melhor esse profissional. Todos nós criticamos o policial, mas quando tem um problema, é o primeiro que nós vamos ligar e vamos discar. Porque nós temos medo, nós somos refém. O que o Estado faz? Tem um contingente pequeno, pouco concurso público, uma massa muito grande indo para a reserva remunerada e não entrando policial. O plano de carreira do policial também precisa ser melhorado. Por que eu tenho que pagar muito para um alto escalão e não valorizar o soldado, o praça, o combatente que está na linha de frente? Vocês pensam que aquele colete, ele segura fuzil 5.56? Não segura, ele segura pistola. O 5.56 atravessa aquilo ali igual a manteiga. E todo vagabundo hoje tem um 5.56 em casa. Todo vagabundo tem. Não é a liberação do presidente Bolsonaro para isso, não. Não quer dizer nada disso. Eles já tinham esse armamento. E eu que trabalhei no Rio, estou te falando de 25 anos atrás, e já tinha 5.56, 7.62, Kalashnikovs, tudo armamento de assalto, pesado. Então, o que acontece? Primeira coisa, qualificar o profissional, valorizar o policial, respeitar o policial. Você faz uma abordagem de madrugada, num carro todo preto, você não sabe o que está ali dentro. Aí, às vezes, o policial faz uma abordagem com uma arma, todo mundo se sente ofendido. Até eu já aconteceu comigo. Mas vem cá, se coloca no lugar do policial. Então, primeira coisa, nós políticos e depois os cidadãos, ele tem que respeitar o policial. Eu não estou falando que tem que respeitar o policial vagabundo e corrupto, não. Não é isso que eu estou dizendo. Tem muito policial honesto, trabalhador, que coloca a vida em risco para ir trabalhar, fazer a segurança das nossas casas, das nossas famílias. E ele tem filho, ele é pai, ele é neto, ele é sobrinho, ele é tio. Então o Estado e os políticos precisam olhar para esse profissional. Eu achei super interessante agora que o governo federal, ele colocou o piso para o agente comunitário de saúde, só fazendo um apanhado. Eu sou fã do agente comunitário de saúde. Ele vai ganhar quase R$3.000. Extremamente justo, importante, extremamente justo.
Não estou desmerecendo aqui o ACS, até porque eu amo eles. Ele está ganhando mais que um policial. Policial pode tomar um tiro a qualquer momento. Ele coloca a vida em risco todos os dias. Ah, eu estou de folga. Ele está correndo risco, porque ele é marcado. Então, nós precisamos fazer política para proteger o policial, melhorar o soldo do policial, qualificar o policial. Quando eu falo qualificar, é dar treinamento para o policial. Dar para o policial fardamento, proteção, para que ele tenha condições. Tem policial que não tem uma casa própria. Ele não consegue comprar uma casa própria. Tem policial que não consegue financiar um carro. Espera aí, tem que ter um olhar respeitoso para esse profissional. Aí eu pego aqui o enfermeiro, por exemplo, na pandemia, os médicos na pandemia, mas eu quero lembrar que a menina da higienização, que faz a faxina, é tão importante quanto o médico. Você já observou que ninguém fala da menina da higienização no tempo do Covid? Quando eu tratava um paciente com Covid, que eu me paramentava todo, e lá eu atendia um paciente. Aí eu tinha que tirar o paramento, trocar o paramento e esperar a profissional da higienização para limpar a minha sala. Ah, faz a faxina. É extremamente importante. Então o acesso é importante. A menina que limpa o chão não é menos importante que eu, que não é menos importante que o policial. O plano de carreira do policial precisa ser melhorado. Não existe um plano de carreira do policial digno, respeitoso. E olha, nós temos vários políticos policiais. Eu não estou falando para fazer política contra o governo. Não é isso. Eu estou falando para fazer políticas públicas de segurança e olhar para esse profissional. Então precisa aumentar o quantitativo, precisa dar treinamento, precisa dar armamento. Eu não combato vagabundo com um buquê de flor ou com um sorrisinho. Me desculpem. Eu já tomei tiro de 762, bateu num poste, atravessou o poste. Na época eu era militar no Rio de Janeiro. Já vi colega ser alvejado. Então precisamos olhar com respeito para o policial, como todas as profissões. Mas quem sai para proteger as nossas vidas, hoje eu sou civil, é um policial com uma plaquinha de colete. Assim, ó. Toda hora estão lançando aí munição, mata policial. O jargão é esse, mata policial. Aí eu falo para você olha para um companheiro, para um colega, o que protege a vida dele é uma plaquinha assim. Pelo amor de Deus, gente. Senhores políticos, população, vamos respeitar os policiais, vamos olhar para os policiais, porque vamos lembrar aí a greve que nós tivemos no passado. Eu fui para a Bahia, teve uma greve na Bahia, fiquei 15 dias na Bahia fazendo a segurança na Bahia. Olha, eu vi um estado destruído porque a polícia entrou em greve. Então nós precisamos olhar para os policiais, dar condições para a esposa do policial, para o filho do policial. O policial não consegue comprar um carro, não consegue comprar um celular, não consegue comprar um apartamento, mas ele consegue botar a vida dele em risco. Então nós estamos valorizando a vida desse profissional. Eu valorizo a vida do médico, do enfermeiro, do técnico, mas também temos que valorizar a vida do policial. Então, primeira coisa é melhorar o plano de cargos e salário e carreira do policial e dar condições de trabalho e aumentar o contingenciamento do militar no estado do Espírito Santo. Isso é extremamente importante. Perfeito, Vanderlei. Queria agradecer a sua participação no Jogo Aberto e suas considerações finais. Eu que agradeço a presença aqui, o espaço, o carinho. E que eu quero dizer é o seguinte: eu sou um político de interior que trabalha em Cachoeiro dentro de um serviço de oncologia há mais de 20 anos, que praticamos um serviço humanizado que respeita a pessoa antes da doença, e que eu quero focar esse período, esse momento, na região sul do estado. Temos que deixar de ser o primo pobre. Além de deixarmos de ser, nós temos que acreditar que nós não somos isso. Nós temos café maravilhoso na nossa região do Caparaó. Está aí ganhando título e mais título. A minha família lá em cima está exportando café para o Japão. Um colega agora, recentemente, ganhou uma saca de café lá na plantação, vendeu a 25 mil a saca. Então, o que eu quero colocar aqui para as pessoas, que acreditem primeiro em si, depois acredite nos seus, no quintal da sua casa,
porque fica mais fácil de você pegar, fica mais fácil de você ligar, fica mais fácil de você falar. Você conhece o pai, o sobrinho, o neto. Isso é muito importante. E eu, como um pré-candidato a deputado federal, eu tenho essa vivência. Se você for falar de área rural, eu falo de área rural com você. Se você for falar de saúde, eu falo de saúde com você. Se você for falar de saúde, eu falo de saúde com você. Então eu posso te ofertar não só de experiência, mas também de vivência o que eu passei. Então, desde a minha formação até hoje, né, eu gosto muito de dizer isso com o Bruno, que nós nascemos para cuidar de gente, cuidar das pessoas. E nós gostamos disso. Então, o que eu quero dizer para o Caparaó, acredite no Caparaó, acredite no seu potencial. Não é um aventureiro, um forasteiro, não é um cara... Não, eu estou querendo mostrar um precedente para a nossa região, que tem tudo de bom. E nós temos que deixar de ser simplesmente a última fatia do bolo do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, viu? Obrigada, Vanderlei. E a você que nos acompanhou, nosso muito obrigado e até a próxima.